da minha primeira reunião extraordinária, referente à criação e criação para 2027. Tá? Eu vou passar o exemplo do plano de ação do ano passado, do Vítor Eduardo da Unida. Foi solicitado já, desde janeiro, solicitando estrada para a prefeitura referente à conta, referente à movimentação, quais planos de ações prefeitos nesses 2 anos, porque não tem como, não tem acesso para lá na transparência, eu já procurei, não acho nada. Né? Então não tenho o que eu trazer para vocês se eu não tenho acesso a nada. Então, assim, não estou parada, estou correndo atrás, tá? E quando tiver os documentos em mãos, a gente consegue fazer as comparações. E ali a gente, se enxergar, ver alguma coisa que não está dentro da legalidade, a gente vai, no nosso conselheiro, fazer uma ação, seja comissão, né, referente, e a gente vai tomar as cabeças referentes do que chega para nós. Então, no momento, não tem. Solicitei para a prefeitura, como disse, há 2 meses, não tive resposta. Fui até pessoalmente no começo do mês na prefeitura, falei com a menina lá, ela me informou que não chegou nada para ela, não sei se foi para onde, mas ela me deu algumas orientações que, referente ao fundo, ainda continua na responsabilidade do social, da Secretaria do Social, e o social que deve passar informações para nós. Se o social, né, a financeira do social, ele não tem informações essenciais, né, eles solicitam para a prefeitura para fazer a comunicação para eles, para poder passar para nós. Então, você formalizou esse documento no social, te mandando para a prefeitura lá? Eu mandei o ofício. Que é bom você protocolar, e daí, se ela está alegando que não tem nota soberania, ela tem um protocolo, né? Não, eu tenho do e-mail encaminhado, mandei tudo por e-mail, tá? Seria interessante mandar presencialmente e protocolar. Também vai estar documentado, entendeu? Pelo segundo momento. Mandei referente lá que conversei com a Letícia, porque até é uma das que tem que fazer a comunicação também da parte do governo. Conversei com ela pelo WhatsApp, foi importante participar da cultura nossa, pelas mais informações que ela estava vinculada da finanças. E ela falou que ia tentar participar, que estava correndo também, mas não tive outras respostas nem presença do representante da finanças. Eu mandei um áudio para ela, conversa, se você consegue me ajudar, com quem eu falo, com quem eu devo falar, com quem eu devo enviar, para a gente deliberar isso. Eu tentei nessa dificuldade, ela não me respondeu, então eu não tive resposta. Aí consegui, fui com a Nelly, conversei com a Nelly me passou que é a Luciana, que é responsável do finanças. Conversei naquele dia da reunião pessoalmente com o Luciano, mandei o ofício marcado com todos, porque o modelo não é, formalizei depois, mas eu tinha esse. O modelo do ofício que foi solicitado, eu posso falar para o Eduardo também, para todos os pacientes, escrito. E eu estou aguardando, ainda não tinha resposta. O Luciano não está ainda hoje aí, mas eu vou mandando depois uma mensagem para ele para ver se chegou alguma coisa também para ele, para mim, para ele ver. Só que assim, o plano de ação, eu tenho uma hora até o dia 30 para poder falar, assim, nós perdemos. Sim, das atas, né? Então, eu tive que fazer essa reunião, porque não vou conseguir fazer nada. Então, mas eu oriento você a fazer dessa forma. Manda de novo para o social no protocolo, e aí o social manda para eles. Mesmo que você não tenha um retorno, porque assim, às vezes se você fica na fala, não é a mesma coisa. Você não, eu procurei documento. Ah, sim. Eu não foi só fala, tá? Eu não faço assim, eu, Adriano, uma coisa, não, eu converso para agilizar, estou orientando, ligo ali para vocês, mas eu faço já oficializado. Tá? Foi oficializado tanto para a prefeitura, assinado, como para cá também oficializado. Conversei com ele, articulei para ver de que forma, para onde vou dar, porque ele pegou o e-mail certo. Para chegar rápido, a pessoa não se perder e vou na prefeitura. Ela me disse que era outra pessoa que estava, não era ela,
e se perdeu, pode esconder, não chegou até ela, ou chegou até outra pessoa e a pessoa não respondeu, mas foi para o lado, está lá e foi encaminhado. Isso a gente tem no e-mail, foi através do e-mail, não foi no particular, não mando nada referente ao CNDCA no meu e-mail, eu mando tudo pelo e-mail, que tem o acesso do e-mail do CNDCA. Então, assim, temos do CNDCA para ficar já... Não, eu digo já para o governo peço, se deu política positiva, então quando é que manda para um. Aí não vai, manda novamente. Porque eu vou guardar vai bater lá. Então, ele me deu uma devolutiva que eu liguei, falei, se você tem alguma resposta, ele falou, Adriana, recebi, me falou, recebi o seu e-mail, já mandei para a prefeitura, e estou aguardando, tem umas coisas que você está perguntando, que mais propriedade eu não tenho também esse acesso. Então, assim, eu preciso também para passar para você. Então, estou aguardando para a gente analisar aí as situações, né? Tá bom? Então, no ano passado, eu falei para vocês. Não, mas não, pode ler também. O problema é a internet lá. No ano passado, eu falei com a Letícia, É bom eu ler, pedi não. documento Depois que eu ler. e ela não viu. Eu falei com ela, porque foi medido esse documento. Então, tem todos esses... Só que demora um pouquinho, porque não é só ela que... Então, como foi o pedido do CNDCA, e sabendo que nós somos o responsável, então assim, depois da prefeitura, quem é o responsável? É o CNDCA. Então, assim, eu sou prioridade, somos prioridade de estar sabendo dessas atuações. Então, eles têm que comunicar. Porque se amanhã eu falo para ele pegar alguma coisa lá, meu nome está constando lá, não se nega. Ninguém assinou dos conselheiros. Sem A doença, né? Sem os conselheiros ter ciência, sem a mesa ter ciência. Então, assim, a gente precisa acompanhar, poder liberado, dentro da lei, isso aqui. Então, assim, por isso eu preciso papel. Não trabalho só com fala, né? Nem conversa de corredores. Não que isso aí, palavras, ela voa. Né? E depois a pessoa fala, não disse bem isso para você. Né? Não, então, assim, não, eu quero documentar. Então, eu fiz, ela vai dar uma linha para a ciência, depois vocês pegam. Esse não é oficializado que eu enviei para eles, mas depois eu tiro uma cópia, imprimo lá, aí eu coloco lá para vocês qual é a ciência. Procurei, eu pedi para um amigo, meu amigo Hack lá, me ajuda aí. Que a sala tem conta, que eu não consigo achar essas coisas. Ele conseguiu achar para mim no da conta algumas coisas para mim. Me mandou até quem tem acesso, me mandou aqui o registro da conta, tá? Se ele não consegue, eu não consigo, então. Não sei os meios que tem, ele tem acesso a. Ele trabalha no setor público, então ele tem todo acesso. Então ele me trouxe tá? Vai ficar lá na pasta do CNDCA para quem não tem o próximo, que não tem uns acessos, que não tem os conselheiros, não sei, no anterior, eles não têm modelos antigos de deliberações. Tem algumas coisas que alguns deixaram, mas outros não tem. Então, são dados. Bom, isso eu acho que é a primeira pasta. Dados, primeiro assim, CNDCA, dado para quem são os conselheiros, quem são a portaria, eu acho que deveria estar uma pasta só da minha cabeça, tá? Eu entro lá e vou para os conselheiros, para criar conta, no acesso disso e isso aqui. Eu vou para outro. Quem são, vamos supor, os conselheiros tutelares? Existe as eleições, conselho tutelar, documento dos conselheiros. É que tem tudo no diário oficial desse Você queria que tivesse tudo à parte, né? Então, o diário oficial, ele vem depois que eu tenho acesso e tenho caminho. Então, eu tenho que ter acesso, né? Ali no diário oficial. Para ter acesso. Eu falo, assim, eu entro lá no portal da prefeitura algumas coisas, mas eu não tenho muito tempo de ficar ali. Você tem que procurar um por um quando é oficial. Então, às vezes tem que ter alguma coisa específica, né? Agora, se eu tenho a pasta específica que eu estou procurando, eu vou direto naquela pasta que eu estou procurando. Então, eu estou tentando organizar tudo isso. E outra coisa que eu coloquei também para eles, que eu tenho dificuldade, é essas pastas de OSC, que a gente vai começar agora, né? A comissão, fiscalizar, olhar a documentação, atualizar, quem precisa atualizar e fazer digitalizado. Porque
porque eu não tenho tempo de ficar vendo aqui no conselho e ficar vendo papel. E eu não sei quem protocolou, mesmo a pessoa que protocola online, porque é físico, faz físico, porque se perde, tá? Tem coisa que não e assim, eu preciso de alguma coisa, estou lá na minha casa, eu preciso deliberar, responder um MP referente a alguma situação. Eu tenho que vir até aqui? Eu não consigo, não. Tem uma pasta lá de cada entidade, eu vou ver qual a evolutiva atual, qual que está, como ela está. Eu vou lá fazer o ofício e já vou deliberar. Então, assim, isso, essa formalidade, ela evolui melhor, a gente tem um acesso melhor, a gente consegue deliberar melhor. Então fica amarrado, eu não consigo, eu fico agoniado com alguma coisa me amarra, fica me segurando. Então assim, eu tento agilizar porque hoje sou eu que vou estar aqui. Amanhã é um de vocês que vai estar aqui. Então você tem que chegar e entender aquele fluxo. Deixar uma sequência, né? Então estou tentando, os documentos chegando, tentando organizar junto com o conselho para ver se eu tenho. Ele me mandou agora um drive que eu consigo. Eu falei para ela, vou jogar essas pastas dentro desse drive. Eu tenho acesso, eles têm acesso para compartilhar, ele fez o compartilhamento deles. Eu vou jogar, estou organizando o meu computador para me jogar essa pasta para ele. Para quem estou aqui, eu consigo acessar também aqui, não estou sempre no meu notebook. Ou alguém precisa deliberar um documento, eles têm esse acesso, porque os conselheiros também têm que ter acesso ao documento. Você precisa, eles precisam. Então você vê que é muita coisa. E eu falei, estou mais trabalhando para você, porque a minha vida é lá fora. Então eu preciso, muitas vezes, eu vejo ali, coloca ali, eu vou falar mais uma vez, para conscientizar. Por vezes, muitas vezes é só colocar olho, colocar o quê? Você está conscientizado nas informações, porque eu não consigo deliberar sozinho. Tem coisas que eu não consigo deliberar sozinho. Se eu conseguir o que eu consigo deliberar sozinha, eu coloco lá, delibero. Então, assim, para a gente conseguir trazer mais coisas, conseguir evoluir, conseguir fazer acontecer. Você vê, mesmo as pessoas achando assim, o programa aí não está acontecendo, mas a gente deu o pé inicial. E seguimos aí, é isso aí. O ano que vem a gente vai ter propriedade, vai estar no calendário, não, vai estar no calendário anual, e a gente vai conseguir fazer uma movimentação do projeto maior e atingir maior número de adolescentes. Então, assim, não é só a conscientização, mas a prevenção. O que entra assim, a prevenção, porque se esse adolescente tem um acesso a uma prevenção, ele também não vai, porque hoje eles têm acesso à vida sexual muito cedo, né? Do que uma quantidade que nossa, hoje está mais cedo ainda, e cada ano que passa está mais cedo ainda, vai ficar precoce. Então, assim, se a lei permite que eles consigam fazer entrar com a prevenção para evitar também, além da conscientização, essas políticas que a gente está aqui discutindo e deliberar. Por isso que é importante evitar cada passo, porque não consegue ser a educação, a gente deliberou, está lá a educação e a saúde executando, né? E eles trazendo informação, porque assim, provocamos, vamos indo, porque sempre vai ser isso, vai ser todas as partes. O município não trabalha sozinho, ninguém trabalha sozinho, porque é a população. Tá bom? Eduardo vai dar uma lida no processo de ciência, no ofício encaminhado, que diz a respeito ao fundo. Você não precisa ler a conta, depois da conta eles veem, tá bom? Porque está sendo gravado. Esse aí, né? Esse é. Essa parte da conta. Requerimento de informação em processo de informação. A Prefeitura Municipal de Mongaguá, o Serviço de Informação ao Cidadão. Assunto: solicitação de informações. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Senhor responsável, com fundamento no direito constitucional de acesso às informações públicas previsto no artigo 5º inciso 33 da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei nº 12.527, de 2011, da Lei Municipal nº 2.553, de 2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do município de Mongaguá. Venho, por meio deste, solicitar informações relacionadas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FMDCA.
considerando que o Fundo Municipal constitui instrumento essencial de financiamento das políticas públicas voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. E considerando ainda a necessidade de transparência na gestão dos recursos públicos, as informações solicitadas destinam-se a subsidiar análises institucionais e apoiar a elaboração do acompanhamento do plano de saúde, do plano de ação e plano de aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para fins de identificação administrativa. Seguem os dados do fundo. Diante do exposto, solicitam-se as seguintes informações. Primeira informação financeira. Saldo atual da conta bancária vinculada ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Demonstrativo da movimentação financeira do fundo referente aos 24 meses. Relação detalhada das receitas do fundo no período especificando as fontes de recursos incluindo destinações do imposto de renda, transferências governamentais, doações de pessoas físicas ou jurídicas, rendimentos financeiros, outras fontes de arrecadação, informações sobre a aplicação dos recursos, relação dos projetos, programas ou ações financiados com recursos do fundo nos últimos 24 meses, valores destinados a cada projeto ou entidade beneficiada, instrumentos jurídicos utilizados, convênio, termo de colocação, termo de fomento, entre outros. Situação atual da execução de cada projeto ou parceria. Informações administrativas de gestão. Cópia do plano de aplicação vigente do Fundo Municipal. Cópia das relações do CMDC, das resoluções do CMDCA que autorizam a utilização dos recursos do fundo no período mencionado. Identificação do órgão gestor responsável pela administração financeira do fundo. Nome e cargo do responsável técnico pela gestão da conta bancária do fundo. Informações sobre controle e transparência. Indicação do local no portal da transparência, onde são disponibilizadas as informações relativas ao fundo. Existência de relatórios de prestação de contas ou relatórios de gestão do fundo. Informações sobre eventuais auditorias ou análises realizadas pelos órgãos de controle. A justificativa. As informações solicitadas são necessárias para fortalecer os mecanismos de transparência e controle social previstos na legislação, bem como para subsidiar análises técnicas relacionadas à promoção, acompanhamento e avaliação das políticas públicas voltadas à infância e adolescência no município. Destaca-se que o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente constitui um instrumento estratégico para o financiamento das ações deliberadas pelo Conselho Municipal, sendo fundamental que suas receitas, despesas e programas financiados estejam devidamente sistematizados e acessíveis para análise institucional e planejamento das ações futuras. Prazo legal. Nos termos do artigo 11 da Lei nº 12.527 de 2011, o órgão público deverá fornecer as informações solicitadas no prazo de até 20 dias, prorrogável por mais 10 dias. É o do ofício muito tempo. Então, foi esse o modelo do documento solicitado de todas as informações, tá? Para quem não tem ciência, para quem não tem nada, quem não tem o feedback, então, eu preciso desse documento. Não tem como, não está lá para não ter o acesso, não tem acesso, não tem informações lá. Né? Então, para mim tomar outras medidas, para nós tomarmos outras medidas, eu preciso que cheguem as informações, né? Para a gente analisar e cobrar que esteja lá, o número da conta, aí se não tem acesso, como tem acesso, quem vai ter acesso, não. Até mesmo para a gente precisar algum regimento interno que fique ali de ciência, que a gente como próximo, os conselheiros devem atuar, solicitar, porque ele tem também a gente vamos dar continuidade do plano de ação, então, devido a essa falta dessas informações, eu coloco aqui que façamos o modelo desse plano de ação no ano que vem, praticamente o mesmo modelo, né? Eu vou pedir para a Eduarda também dar uma luta no plano. Vocês pontuarem no que vocês precisam
a acrescentar o que referente a que foi colocado nesse plano que está sendo vigente em 2026. Então, É o que você colocou no grupo, né? eu coloquei no grupo. Vou pedir para Eduardo. Plano de ação do CNDCA no Lagoa 2026. Apresentação. Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Mongaguá, criado pela Lei Municipal número 2.290, de 1º de outubro de 2008. Alterado pela Lei Municipal número 2.293, de 4 de dezembro de 2008. É um órgão institucional paritário que tem como objetivo garantir e defender os direitos previstos no ECA. Para que este feito seja concretizado, é preciso propor, deliberar e promover ações em benefício dos munícipes com relação às questões inerentes ao CNDCA. Portanto, é de suma importância o planejamento de ações que permitam ao grupo gestor dispor de recursos de forma a suprir as necessidades da população do município. Para que este feito seja possível, o CMDCA lança anualmente o plano de ação e aplicação de recursos do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente do Amapá. Sendo assim, o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente elabora o plano de ação e aplicação de recursos do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente do ano de 2026, que tem como base a observação de demandas da cidade repetidas em diversas reuniões e aprovada em reunião extraordinária pelos conselheiros presentes e em segunda chamada. Objetivo: implementar a política e atendimento às crianças e aos adolescentes de modo intersetorial, visando garantir o que está previsto no ECA. Manter a comunidade ativa e participativa no que diz respeito à criança e ao adolescente. Utilizar a captação de recursos orçamentários junto aos órgãos públicos e privados de forma eficiente e zelosa. Duração. Presente plano de ação dos recursos do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Mongaguá é anual e diz respeito ao ano de 2026. Ações aplicadas a serem realizadas. Aí você fala para a na tabela, aí alguém tiver ali, a gente vai fazer uma alteração em cada tabela. Vou acrescentar, vou tirar. Para tirar, acho que não vou tirar, né? Melhorar. Melhorar. Eixo. Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Não, mas então, lá embaixo está falando mais com você. Ah, tá. Subeixo. Direito à convivência comunitária. Meta: fortalecer projetos de atenção às crianças e aos adolescentes com deficiência física e intelectual. O valor desse projeto destinado? Ação. O valor? Aqui, né? É 50 mil. Algum cresce, agora, continua. Já acontece? Então, esse plano é para esse ano. Por isso a gente Não tem nada ainda. Então, preciso ver as ações, a gente precisa ver as ações, conversar com a parte que entra aí, sem receber atualizações, se a gente consegue agregar Aí, né? Então, assim, eu tenho em mente alguns projetos da frente da água deficiente, que a gente se deparando, saúde também, então, se deparando, e eu acho válido que as crianças de deficiência, o autismo, tem algumas deficiências, né, vamos supor assim, de surdos, e uma coisa que eu não vejo, eu assim, estou fazendo Libras, e eu falei, gente, eu não vejo um grupo de surdos dando essa assistência assim, realmente para aquela família ou aquele grupo. E eu acho muito válido para a gente fazer, eu estou mais para frente para fazer o diagnóstico, porque assim, isso é a deliberação, tá? Então, assim, existem muitas fases
Então, precisamos do diagnóstico do nosso município para que a gente venha executar e ver as deficiências de cada um. Então, assim, é uma etapa e muitos documentos você fala, pai, você precisa das comissões. Porque se eu tenho uma comissão eficiente, vocês conseguem as comissões ver e trazer isso. Só que o que está acontecendo? Eu estou tendo que ver tudo. Né? Então, assim, vai ser por etapa. Estou liberando as ações, daí agora. Vai vir um diagnóstico, vou trazer, ó, até o diagnóstico, me ajuda aí no diagnóstico, vou trazer, que eu vou encaminhar agora os ofícios para as secretarias para trazer, né, esses diagnósticos, essas planilhas, para a gente, essas tabelas aí, para a gente fazer o diagnóstico de quantos adolescentes, quantas crianças, quantos deficientes. Tem um diagnóstico aí que a Maísa criou em 2000, ela me formou em 2000, eu vou assim buscando, em 2024, então baseado no pré-diagnóstico dela, o que a gente precisa acrescentar, vamos pegar de modelo, porque 2025 não teve, então já mudou, aquela tabela ali já foi, né, a estatística já mudou, e vamos trazer do social, né, de todas as esferas aí para a gente poder estar fazendo um diagnóstico e aplicar realmente dentro da deficiência. Então, vamos provocar aqui o projeto para a gente conseguir ajudar em cada esfera. Tá bom? Tem, referente à deficiência, alguém tem alguma coisa para perguntar? Então, como você determina os valores para cada ação? Então, o que foi me passado anteriormente foi a própria prefeitura diante do valor que tem liberado. Então, assim, antes de Mas é uma estimativa, talvez? É uma estimativa. Para mais, para menos? Então, eu estou usando a mesma estimativa do ano passado, que esteja ali no total de 300 mil. Entendi. Então, esses 300 mil foi liberado, foi fracionado referente a cada representatividade. A gente não tem muita noção, né? Será que Não é. Tem mais, né? Se demanda mais a menos. Então, antes de eu diminui, mas é difícil, né? vou deixar essas documentações que a gente quer pré-deliberados para a gente. E vou provocar até o dia que eles, vamos supor, até o dia 25 você tem que protocolar. Então, vou esperar até o dia 25 para ver se chega essas informações. Vou passar lá na comissão, o pessoal tem esse também, como a gente alterar os valores para cada planilha de ação. Aí vão fazer. Quando chega essas informações para a gente deliberar, tá? Me explica como foi isso, né? Nessas ações, como que faz a execução? O próprio serviço que faz a execução? Não. Ou ele traz oferta, né? Associações trazendo? O conselho ele nunca executa, não? Por isso que existe os fiscalizatórios, né? Então, as ações fiscalizatórias. As ações são as pastas, são a educação, são por isso que a gente provoca eles para que venha acontecer no município. Então, dessas ações, a saúde ele vê uma ação, vamos supor, a gente tem uma sociedade civil aqui. A saúde vê que é preciso fazer naquela comunidade, isso é importante para vocês, comunidade, trazer a planilha de vocês que tenha lá, tem um maior índice. Mais vulnerabilidade. Para a pasta, para cá, para mim. Porque a gente não discutir a ação. Para esse. Vamos supor que nessas palestras, você trazendo uma ação, vamos supor, não tenha, um exemplo, outras palestras que não especificamente essa da adolescente, mas pode ser. Aí eu gostaria de ir lá na associação uma palestra. Ou a saúde, que vou colocar com a saúde e a educação, para que lá dentro da comunidade consiga também levar essa palestra. Por isso a importância de a gente articular e a conversa estar sempre participativa né, na comunicação, porque se não é só a educação que está, responsabilidade, não, é para o município. Né? Então, ele liberou aqui o município, onde no início, vamos começar agora com uma das escolas e os responsáveis, os funcionários, né, que precisam ser conscientizados. E depois, aí, para o ano que vem, a gente consegue fazer um cronograma legal e avançar mais ainda, para atingir aí a população. Mas aí esse projeto não vai parar, porque a saúde já está vendo
para inserir, capaz que chega já o ano que vem e já esse projeto já esteja em andamento, a gente já tenha mais ênfase aí no projeto. Chegar lá já está pronto, não, já conseguimos já evoluir muito mais. Então essa é a nossa ação, provocar no município, dentro das ações, o que precisa. Eles têm os recursos, mas o que o CMDC, dentro desse recurso, consegue liberar a grana, conseguir cartilha, não conseguimos recurso para esse tipo, cartilha, ou um informativo educacional. Ó, então vamos ver aqui, a gente consegue com esse fundo fazer. Então, uma palestra, né? Então, ele consegue intervir junto com essa deliberação. Tá? Então, a primeira provável, então vamos ver os valores, se continuam mesmo ou não, tá bom? Tá. Próximo. Eixo. Fortalecimento do sistema de garantia de direitos. A meta. Capacitar conselheiros, tutelar, conselheiros do CMDCA, família acolhedora e funcionários da sociedade civil e conselho. O valor é de 108 mil. Isso vale para os 4 anos, é isso? É. Esse Não, valor, esse essa é para capacitação. esse é para 2026, é para cada ano, tá? Ah, para cada ano. Esse que estamos aqui de janeiro de 2026. A dezembro de 2026. A gente vai virar É anual. depois é aprovar para execução. É isso que estamos fazendo agora. Esse estamos formulando aqui para 2027 ter também Essas recursos. capacitações. Se não tiver o plano, por isso que é o que acontecia anteriormente, não existia planos. Então, se não existe plano, não existem execuções. Então, muitas, anteriormente, o conselho não criava o plano, o dinheiro ficava no fundo, não fazia nada, não via acontecer nada, porque não tinha plano de ação. Tem que existir o plano de ação. Porque aí, na capacitação referente, a nossa capacitação está prevista onde? No plano. Não tem um valor no plano, está prevista, foi concordado, ali, né, assinado. Então, a gente consegue pedir a capacitação dentro do plano. Se esse plano entra para o Conselho Tutelar, outros, também, assim, é uma coisa que precisa capacitar no município, é uma de orientação grande. Dentro dessa verba, a gente vê o que pode ser usado, os valores, e a gente consegue conscientizar e orientar também. Então, esse valor, eles com um valor maior, dessa economia é um mais alto das capacitações, 108 mil. E, como eu falei, vai ficar em aberto os valores, porque não temos todos, qualquer coisa vai ser lá na comissão dita, tá? Se todo mundo, qualquer valor, que pede diferente. Vamos esperar os valores total, se é esse mesmo valor, se vai continuar esse mesmo valor, ou a gente vai fazer alterações. Tá? Eu acho viável, sim, a capacitação, porque é um meio de vocês aprender, e é referente a que a gente prestar assistência à criança e adolescente, porque não é para nós, é para a população, então a gente tem que ter capacidade para poder desenvolver o trabalho. Até porque muitos já fizeram parte de outros conselhos, ou já estão há mais tempo neste conselho. E eu falo que estão chegando agora e a gente fica assim, meio perdida, né? Mas a gente precisa dessa atualização, dessa capacitação, né? E aproveitando esse meio, eu vou tentar os conselheiros, mesmo que já um, dois, essas capacitações de fora, como chama lá? O que tiver, está tendo gratuito lá. Os congressos. Os congressos, tem um gratuito que está tendo lá, representando os conselhos lá, os conselhos de direito lá. Esse de São Paulo, da faculdade, perdão anualmente. Então, assim, se vocês nos inscreverem lá, é gratuito online. Vai ter algumas presenciais e é bom você estar assistindo.
e vai ser falado agora sobre o ciclo, referente a isso, outra coisa, dentro dos projetos que é o ciclo. Muitas pessoas não sabem que o ciclo é referente a um sistema de cadastramento do Conselho Tutelar. O ciclo é onde todos os municípios, depois de decretado isso, todos os municípios tinham que ter já esse sistema já em funcionamento de cada conselho, porque o conselho daqui colocando nos atendimentos não vai ser mais via papel. E está lá no sistema, você entra com o adolescente, o nome do adolescente, você sabe do último atendimento dele, você sabe onde ele passou o seu relatório prévio, lá do atendimento do CREAS, do CRAS, do Conselho Tutelar, se ele foi acolhido ou não foi acolhido. Então, uma coisa que não precisa ficar ligando, quero saber se ele está aí, se ele foi aí. Então, assim, é muito viável, mas é um sistema bem complexo, é um sistema de muito complexo. Nem todos, o único aqui na Baixada é Santos, só o único que tem. Em São Paulo estava aí, teve as determinações que capacitasse todos os conselheiros. Tivemos, na época que eu estava ainda tem essa capacitação, mas para inserir o programa, para começar, ainda não teve essa aproveitação, coisas que aqui vai acontecer, referente aqui pelo Conselho de Direito, que a gente venha dar esse suporte, que o Conselho venha funcionar, e ele consiga ter esse vínculo com outros estados, não precisa de relatório, uma coisa, entrando lá tem tudo. Tem ação do Ministério Público, então assim, é um sistema válido, um sistema legal, que tem acesso de conselho para conselho, e eu acho bem eficiente aí no direito da criança e do adolescente. Então, esse concordam que permaneça mesmo? Próximo. Fortalecimento do sistema de garantia dos direitos. Meta. Promover ampla divulgação de campanhas relativas à infância e adolescente, bem como combater o abuso e exploração sexual, gravidez na adolescência, tentativa de suicídio e automutilação, combate à mortalidade infantil, combate ao trabalho infantil e entrega voluntária. O valor é de R$50 mil. É bem viável, já é até um projeto que já está iniciando aí com a gravidez na adolescência, e a gente só vai ampliar os temas, né, as temáticas, e aí tem que ser aos poucos, porque é uma construção. Na verdade, no projeto já tem, o projeto que a saúde mandou já tem outros temas para trabalhar. É que nesse momento não dá, porque tem um calendário já do SEDUC, está apertado, não foi uma coisa que, né, a gente fez. Mas esses temas também que estão lá, também já é trabalhado na escola, né? Já é. A gente só vai dar É que na realidade maior, tem que entrar né? no calendário. A partir do momento que tem que entrar no calendário, vai ser diferente. Mas tá bem legal o projeto que a saúde mandou. Então, isso que é interessante, eu vou oficializar cada secretaria, né? Ainda mais vocês que estão chegando lá, vai chegar para vocês trazerem para nós esses projetos que eles existem, porque o plano de uma mortalidade infantil, quando teve intervenção do Conselho referente à mortalidade infantil, e nós estamos estatística da ponta. Né? Inclusive, ontem nós estávamos fazendo a minuta, né, no Comitê de Mortalidade, eu até liguei para a Patrícia, e na hora que nós fomos fazer revisar, né, eu falei assim, não, precisa de representantes do CMDCA, porque não tinha, assim como não tinha do SUAS, né, da Criança Feliz. E aí é de extrema importância, porque tem que ser discutido em todo um conjunto para que vocês entendam também a complexidade que nós estamos inseridos, né? Por que está acontecendo essas imortalidades? Hoje, na data de hoje, nós já temos 4 óbitos infantis, né? Então, assim, nós estamos no mês de março, nós já temos 4. Será que a gente vai fechar igual o ano passado, com 18? Então, é muito pesado, né? A gente precisa entender para que a gente mude, talvez, algumas situações de políticas públicas de saúde dentro dos próprios serviços. Seja nas unidades, seja no hospital que está atendendo, seja nessa mãe que talvez não consiga acesso ao pré-natal, o que está acontecendo? É importante que pessoas da sociedade civil estejam inseridas para que a gente possa fazer com que o comitê ele realmente tenha o papel efetivo dele. E a funcionalidade. Não chegar lá, apresentar todo mundo embora e está todo mundo. Não, sim, Né? sim. Isso que é importante, trazer isso para a mesa, trazer para o Conselho Tutelar, que faz a liberação, que independente a criança, adolescente, não tem esse conhecimento, não tem estatística, então a gente precisa formular tudo isso. Tem que ser algo até um referente. Sim.
Pri, desculpa, só. Vocês estavam falando sobre a entrega voluntária também. Seria importante chamar a Vanessa lá pro fórum, né? Porque já é um projeto, né? Para vocês conversarem com ela e ela trazer isso daí para fazer a ampla divulgação, né? Saber como está sendo trabalhado isso nos postos, Então, no atendimento. eu lembro que acho que a gente entrou em entrega voluntária, ela apresentou esse projeto uns 3 anos atrás. É porque é lei, né? O Fábio aprovou a lei, né? Então, aí eu não sei como está sendo implementado. Mas seria importante vocês trazerem, né, os atores, cada vez, exatamente, para ela possa trazer como que está sendo efetivado. Individualmente, quem sabe, na próxima reunião, vamos fazer um convite para ela e A questão da. Quando a gente situação de rua, a gente pega. Nós estamos com casos já antigos, uma senhora que já perdeu 3 filhos. Ela tem 50 e poucos anos, né? E está em situação de rua, ela muda de lugar. Migra, eles não têm um lugar fixo. E aí ela engravida e acaba perdendo. Só que a última vez a gente levou ela no posto, por cima da janela. Não sei se deram continuidade, né? A saúde se foi visitável, entendeu? Porque às vezes a gente vai lá e ela não está. É um dos grandes desafios essas pessoas. Aí sai da cidade, volta para cá, de repente, engravida. então, referente ao meu olhar, né? Vamos lá, não vai olhar muito conselheiro. Referente a essas situações de essa mulher, situação de risco, situação de vulnerabilidade, ela está gestante. Existe o direito da criança dentro da barriga. Sim. Né? Então, assim, ela tem o mesmo direito quando tivesse já aqui já nascido. Aí, nessas situações, a gente pode criar assim, políticas públicas referente a essas mães, oferecer um lugar até que ela venha, dar um suporte para ela, isso que a gente tem um suporte nesse período. Aí tem a conscientização dela, se ela tem condição, mas nessa situação que você vive, você quer sair dessa, quer apoio da parte, né, público aí, da social, para dar um suporte, mudar essa situação diante dos problemas já existentes, ou a senhora entra, ela também tem o direito de colocar para adoção essa criança, para A entrega voluntária. A entrega voluntária. A entrega voluntária. Né? Ter um direito não é crime. Agora é crime quando você larga a criança, você abandona a criança. Isso mas hoje a entrega voluntária não é crime. Mas existe como ela funciona. Você tem que ter a orientação de ela chegando e falar assim, olha, eu estou no órgão, seja de saúde ali, ou da assistência social, dentro do próprio fórum, que ela manifestar o desejo, ela não vai ser condenada, ela vai ser julgada e vai fazer todo o procedimento certo, sabendo que aquela mulher vai ser acompanhada. Então, assim, a conscientização é muito importante, até essa parte é importante, porque os munícipes não sabem, a população não sabe. Então, cria situações como ali, acho que o desespero também psicológico das crianças, dessa mulher também que não tem o acompanhamento. Então, isso tudo é políticas que a gente pode criar um protocolo de atendimento dentro dessas, como fala, essas problemáticas, né? Que existe, né? Inúmeras aí situações. Por isso que eu acho que é importante ter essa divulgação, essa ampla divulgação, para ela saber onde ela vai buscar. E aí, quando ela for buscar, ela entender que a entrega voluntária não é crime, né? Ela entender que o abandono é crime, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento, fica nesse desespero, muitas vezes não tem conhecimento, que eu acho que é isso que falta, né? Ela entender que ela vai ser acompanhada, né? Ela vai ter toda a estrutura, né? Que ela pode fazer essa entrega, ela vai ser acompanhada, que ela tem todos os direitos garantidos. A partir do momento que ela não tenha isso daí, né? Que ela não, por exemplo, que ela não queira, ela vai tirar isso da cabeça que ela precisa abortar ou que ela vai abandonar. Então, eu acho que é nesse sentido que é importante que vocês tenham essa organização e essa divulgação de onde ela vai buscar esse apoio. Aonde que essa mulher, quando ela resolver que ela quer fazer a entrega voluntária, onde que ela vai buscar?
Qual é o primeiro equipamento? Quais são as primeiras pessoas? É através do conselho? Vocês vão direcionar? Não, é através do posto de saúde? É através do CREAS? Então, vocês têm que, no meu modo de ver, vocês trazerem, né, os profissionais, que no caso é a saúde, é a fórum, para vocês terem esse olhar, de repente vocês como conselheiras que estão na ponta, dizer o que essas mulheres esperam dos serviços, que é para ser o atendimento delas, e aí vocês colocarem a divulgação. De repente até na Casa dos Conselhos, na Prefeitura, né? Então eu acho que... Não, sim, esse aí, os equipamentos é necessário, sim, porque ainda mais essa parte aí de divulgação vai ser mais online, faixa, cartazes, né? Panfletos, informativos. Então, quando chega nessa parte de divulgações, aí precisa juntar assim, os equipamentos. É que nesse primeiro momento, a que está distante, talvez a saúde tenha identificado e a assistência não. E nós estamos atendendo a mesma família, mas o que falta é a comunicação entre as pastas. A intersetorialidade não está sendo colocada em prática. Então, o que acontece? Às vezes a saúde fala assim, nossa, mas a assistência não está olhando a educação. Nossa, mas a assistência não dá uma cesta básica, não dá um suporte. Então, quer dizer, nós não nos comunicamos, não sabemos que essa mesma família, ela está dentro do município, ela acessa a educação, ela acessa a saúde, ela acessa a associação de bairro, e a gente acaba não identificando e acaba perdendo essa família. Principalmente essas que estão como moradores de rua, daquele município de Mongaguá. Ah, não tive suporte nenhum, vou para o município do lado. Então, quer dizer, você não sabe se essa criança foi concebida, se não foi, se realmente ela fez o pré-natal. Então, não é só a comunicação. Esse acesso a essa criança ser voluntariamente, beleza, mas assim, no primeiro momento a gente precisa identificar qual é essa família e quais serviços ela está tendo acesso dentro do município. Isso não se encaixa no perfil do Sistema Único de Saúde, que agrega todas as fases falarem, como ela mencionou, de buscar um lugar ou direcionar essa família, essa mãe para um lugar. Eu acredito que isso dificulta, porque é o que a gente vivencia hoje. Quando você orienta uma família ou uma mãe para buscar o seu direito, aí você tem conhecimento e fala para ela, mas você vai ter que ir assim, 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 na saúde. Aí lá na saúde você vai ter essa devida orientação. E você já pré-orientou ela. Aí ela olha e fala, cara, eu estou me sentindo uma peteca. Aí eu vou lá. Aí fala na saúde. É que tem que falar nessa realidade, vida. Nós temos que... Às vezes o colega de uma passa, ele fala assim, mas fulano pega no colo. Mas não é que família que você tem que pegar no colo. Levar até o local, né? Paulo deve presenciar muito isso. E você deixar lá e falar assim, é assim. E você acompanhar até o fim. A conclusão da minha fala seria a situação de todos os equipamentos, falarem a mesma linguagem, que esta pessoa em realidade não precise fazer trajetórias. Na primeira ponta que ela chegar, já dilui que entra dentro da questão que está sendo falada. De todos se comunicarem entre si, independente da cultura da família. Por isso é importante do protocolo. Se não tiver o protocolo, vamos chegar nessa situação, nesse problema. Vai ser esse mês referente à situação de vulnerabilidade, por exemplo, vulnerabilidade, situação de rua aí dessa família, dessa mulher. Vamos criar aqui CASPAS, vamos criar qual protocolo devemos criar? Então, o mesmo protocolo, quando chegar lá, existe um protocolo. Ela está aqui, assim, vou tomar essas ações, vou fazer essas ações. Se tem um sistema que você joga, tem um CPF, você quer a composição familiar, beleza. Na hora que você joga ali, as outras pastas alimentam, você já identifica aquela família, já sabe o serviço. O problema é essa dificuldade. Mas identificar. Mas quando a Patrícia diz isso, que deveria ter esse sistema, entendeu? Onde a gente identifica, né, aquela criança, um adolescente, mas também tem aquela parte, por exemplo, de confidencial. Não, mas daí você faz, você coloca o sistema, você deixa essa parte. Né? Por isso que eu estou falando a parte sigilosa. Mas tem lá no porque tem a parte sigilosa, né, Paula? A gente não pode, né? E aí, por isso que a criação do protocolo é importante, porque aí aquela situação, por exemplo, deve ser correta. Se não tem o diagnóstico situacional, não tem como. Então, por isso a gente tem que provocar futuramente, criar o diagnóstico municipal. Por isso que eu vou, assim,
Estou finalizando. A gente avaliação e nossa capacitação. Vai ter mais coisa para a gente ter um direito. E o que pode, o que não pode. E ampliar o olhar. Ampliar. Vamos ter aí no meio do ano, se a gente consegue criar assim, um protocolo que seja desenvolvido até o final do ano para a gente fechar, porque vai ser anual, porque a gente tem esse ano nosso, porque não sei se vão ter muitos dados do ano passado, então a gente vai provocar esse ano, para que a gente tenha dados esse ano, para que no final do ano a gente consiga finalizar o diagnóstico. Aí a gente vai ter propriedade de apresentar em janeiro o nosso diagnóstico em 2025, para isso aqui diante disso criar essas ações. Aí os planos de ações podem mudar, porque a gente vai ter com mais propriedade para dizer o que precisa e o que não precisa. Né? Aí, se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar de projetos a mais, além desses, que eu não lembro, eu vou dar uma lida também, ver. A gente insere e, dependendo dos valores que tem, se for o mesmo, a gente vê se vai permanecer o mesmo. E se tiver valores maiores, a gente tenta acrescentar nessa parte de vários projetos, a gente acrescenta um valor a mais nesse projeto. Demandar mais. Licença, eu vou precisar sair de casa por conta do meu trabalho. 10h30, eu preciso falar que são 10 e 13. Eu precisava de alguém que continuar lendo para os pequenos. Tá vendo? Licença, tá? Onde paramos a janela? No começo, na outra de baixo. Não, nessa mesma folha. Dessa mesma. Só seria o próximo, o último. Esse aqui? É. Tá. Bom, então falamos então sobre os direitos. Então, ok, né? O terceiro plano. Ação, prazo, expressar público. Só o valor Tá. que faltou dizer, né? O Dos projetos ali de educação, cultura, esporte e lazer. 50 mil. 50. 50 mil. Bom, o outro plano então, de ação seria então o direito à vida e à convivência comunitária. Né? O eixo seria Então, isso. seria, Né? A meta, fomentar programas de atenção, orientação e acompanhamento de gestantes e crianças de 0 a 6 anos. Essa ação, ela visa promover programas de atenção a gestantes e crianças de 0 a 6 anos com a finalidade de extinguir a mortalidade infantil. O prazo, então, de janeiro de 2026 a dezembro de 2026. Não é? Responsável a CBDC. gente poderia acrescentar desse daí, não, a criança com mais zero também, nessa situação de vulnerabilidade, né? Situação de... O programa Criança Feliz, que agora vai virar serviço entre abril e maio, tá? Vai ser feita a adesão dentro do município, eu creio. E aí ele virando serviço, ele atende esse público de 0 a 6 para atender também esses que estão em ruas, tudo, entendeu? Mas aí a gente vai ter uma capacitação para a gente verificar como que vai ser o trabalho. Nós já estamos dentro do CRAS, como programa. Já atendemos algumas famílias. O próprio município pactou com 150 beneficiários. Nós já temos a equipe, mas é processo seletivo, então eu acredito que haverá mudanças, né? Não sei como que vai ficar, mas a tendência é melhorar e atender esse público, né? Sim. Dentro do município, eu não sei se tem alguma OSC que trabalha com a primeira infância. Porque vocês no Amor e Vida também é a partir de 7. A tia Ju... Nós trabalhamos de 5 a 14. Então, aí já é a faixa etária como se fosse o serviço de convivência, né? Não, o nosso é 18 a 59. O nosso é fortalecimento de vínculos. Sim. 18 a 59. Nós somos a primeira infância, mas a gente não entra do zero. A gente entra de 5 anos a 14 anos. O que vai entrar é um serviço que já existe dentro do município. Vocês falando aqui que tem um projeto que também faz parte de construção, né? E eu achei muito interessante e a gente pode trazer futuramente para Camandaguá. Lá ainda criando esse projeto, está em formação, que esse projeto ele pega essas situações, essas famílias em situação de vulnerabilidade social, situação de rua, e ele está criando um projeto junto com o município para dar assistência a essa família, para que assim evitar a violação de direito já, porque muitas vezes a violação está sendo verificada porque ela não tem uma casa própria, vamos supor, dentro da assistência, na lei ali,
tendo ECA também, a falta de moradia não condiz com violação de direito, né? É condição social. Sim, é condição social. Então, assim, essa condição social te diz o quê? Porque essa Constituição diz que o indivíduo, ele não tem o direito, está violando o direito dele, acaba do zero. A assistência, ela encontra isso, ela identifica isso entre o Estado. Então, entre o Estado fala assim, município, né? Município. E o que o município está fazendo para diminuir essas ações? Para dar assistência a essa mulher. Então, é a responsabilidade do município também. Então, a gente pode criar aqui planos de ações diante dessas estatísticas também, daí da primeira infância, a gente consegue provocar o município que a gente pode entrar com ações ou projetos também como esse, para que ela não venha amanhã essa criança sair da família para entrar numa instituição de acolhimento devido a ela não ter uma moradia. Isso é outra violação de direito, né? Então você está desvinculando ela ali com o seu convívio familiar devido a ela não ter um suporte material. E isso não condiz com a Constituição. Então, assim, tendo que trazer diante desse outro projeto, esse essencial, mas é mais de conscientizações aí, o valor eu acho que é muito baixo para isso. Essa faixa etária, ela tem que ser alterada também. Quando fala em 0 a 6 meses, eu acho que a gente tem que seguir a resolução do VT, a 6 anos. A 6 anos. Tá certo. Eu falei, tá Essa da todo pra primeira mim. infância. Não, Esse tá é o primeiro pé. Eu identifiquei ali uma primeira infância. tá certo. Aí entraria nesse projeto a referente a essa abordagem de rua aí, referente à identificação dessa mulher em situação de vulnerabilidade, ainda mais porque assim, eu estou vendo uma gestante aqui na frente, dormindo no chão, não tem assistência. Peraí, quem é que vai fazer a primeira abordagem com ela? Quem vai dar assistência para ela? Eu não posso fingir que eu não estou vendo ela ali. Existe ela e outro serzinho lá na barriguinha dela. Sim, sim. Né? Então, se acontece alguma coisa com ela, vai acontecer com a criança. Muitas vezes a situação que ela está vivenciando vai entrar na estatística, na mortalidade infantil. Porque muitas vezes são essas pessoas que fazem prostituição, né? Então, existe outros. Então, e esse programa qual eu estou, ele vai atender essas famílias. Porque o próprio Estado, o próprio governo federal já teve essa visão para essas famílias que se encontram nessa situação. Porque, assim, na realidade, o serviço de proteção social básica no domicílio, que vai atender gestantes e crianças de 0 a 6, ele tem esse olhar, principalmente essas pessoas que estão na rua e não têm acesso. Porque quanto mais vulnerável, tem mais necessidade de ter acesso às políticas públicas que não tem. Então, não adianta pegar uma pessoa que está próximo do centro, que tem algumas situações, sendo que lá na área rural, ou seja, lá na rua, lá no fundão do Areião, essa família tem mais necessidade. Então, o olhar tem que ser para essa família, que o acesso à política pública está muito distante. Né? Então, na hora que eu olhei, eu falei assim, nossa, é um serviço de proteção social básica. Então, Que precisa só fortalecer. Na minha comunidade, por exemplo, existem situações, por exemplo, sabe, onde o senhor já tem vários filhos, vivem em situação de vulnerabilidade social, e ainda assim, né, ele engravida mulheres em situação de rua para ficar com essas crianças. Um deles morreu de leucemia, né, por conta de situações de saúde, e ainda assim ele continua nessa prática. E aí imagina a situação da... Né, e aí filhos cresceram dele mesmo, né, filhos cresceram, engravidaram outras mulheres, que vivem também na mesma casa, então assim, por isso é importante dar planejamento, dar políticas públicas chegando a esse homem, conscientizar ele, porque ele pode também nessa mulher passar, né, ali na cirurgia ali. Então, assim, a conscientização ia evitar mais que aconteça essas situações. Então, você vê que a gente acha que está chegando, está fazendo muito, a gente olha assim e fala, não estou fazendo nada. Não está chegando onde deve chegar, né? Então, assim, por isso é importante de todos, né, falar a mesma língua, todos ter um pensamento, criar as políticas referentes, vocês trazerem esse olhar da comunidade, por isso tem a parte da sociedade civil, para trazer da comunidade, trazer os equipamentos para que a gente venha deliberar mesmo as políticas públicas e chegar lá. Se a gente conseguir todo mundo aqui, pessoal, vestir a camisa realmente, trazer, mesmo que seja até 100%, conseguimos fazer 50%, fizemos muito.
30% já fizemos do que não fazia nada. Então amanhã, se hoje está em 30%, amanhã está em 50%, 60% e vai aumentando assim. Nada vai acontecer de um dia para o outro mesmo, mas a gente tem que provocar. Tem que dar o pé inicial para poder sair do papel e fiscalizar. Né? Porque muitas vezes as pessoas. É um serviço, vamos supor, que é voluntário. É voluntário, uma demanda, mas a responsabilidade é a mesma coisa que você fala no dia a dia. São documentações e são famílias. O que me pega, o que me agonia todos os dias assim, é uma família. Eu não posso deixar isso aqui porque eu vou coletar mais um mês. Se eu deixar aqui, vou fazer essa documentação, porque eu poderia já entrar em ação, eu não posso. Aí eu paro e vejo que eu fico até tarde e a cabeça pegando fogo, mas é assim, porque você sente agonia de você possa ajudar, a gente vai fazer uma ação que pode ajudar outras famílias. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento que nós aqui temos, e um pouco a gente ter sabe, a gente vai ajudar o próximo, né? Por isso que estamos aqui. Então, referente a esse, o PALV, então, é de 0 a 6 anos e o financeiro 50 mil para essa ação. Tá bom? É muito pouco, né, Só tem esses projetos. Esse projeto é 258 mil. Então, mas vem o valor da capacitação de 108 mil para essas ações que acaba sendo, né, prioridades, eu acho que está desproporcional, né? Porque, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, a capacitação seja em 20 pessoas 2 vezes no ano. Vai se gastar tudo isso mesmo? Porque pela capacitação tem as capacitações dos conselheiros, né? Não é só o nosso com capacitação. Por isso que temos que ter, assim, para tudo, eu acho muito pouco, para todos. O mínimo tinha que ser o mínimo, 100 para cada um. Tinha que ser, né, igual para assim, o mínimo. Por isso que a gente precisa saber realmente o valor que tem lá. A gente está concordando, a gente não com os consegue projetos. criar mais. Sim. Então, às vezes até tirar, igual vezes ela tem falou, que tira e tirar, colocar em outro. Mas assim, se você não tem um valor, fica difícil. Então assim, Se você não tem valor, se você não tem sendo diagnóstico. apresentado aqui, possivelmente há um valor dentro do que está sendo apresentado. não, esse aqui foi do ano passado. Como eles não usaram, eu falei, vamos usar esse ano. Esse ano a gente vai fazer o possível que a gente está usando das ações. Baseado nessa capacitação que nós vamos fazer, que custa 22 mil para 108 mil, e que a gente tem a possibilidade de fazer uma capacitação no decorrer de um ano, 2 vezes no ano, Dá menos que 100. dá menos do que 108. Então, pegar esse menos e colocar, no caso dessa questão desse último eixo aí, que 50 mil é nada. Olha quantas pessoas precisam. Entende? É nesse contexto que eu estou colocando. Se tiver o financeiro adequado, a gente até consegue mexer nesses números. Já que a gente já tem a cotação da empresa, a gente consegue colocar os valores de acordo, né? Exato. Mas aí E colocar nos eixos que mais necessitam. Mas esse valor também é uma estimativa até que a gente saiba também do valor. Isso. Agora, Agora vai ficar o valor. E chegando para nós, vou colocar lá na comissão. Aí mexe, você vai Aí operar. ele falou assim, ó, tem esse valor aqui que é para fazer o plano de ação antes de eu finalizar. Aí você vai fazer, vamos colocar lá o que vocês acham, os valores. Vamos colocar uma planilha, o que vocês acham, não deve esse aqui ser mais, esse menos, esse aqui outro. A gente faz essa, mexe nessa planilha e depois só libera. Tira a dúvida, quando você falou assim para mim, né? Esse valor vai ser usado por conta do valor que não foi usado no passado, não é isso? E isso é cumulativo, acumula, por exemplo, você não vai usar todo o valor desse ano, de 2005, do ano passado, né? E aí pode se somar com isso, dá para vir também ou não? Para onde vai? Quer entender mais ou menos se foi aplicado esse dinheiro, se está. Então, uma ideia enquanto a gente vai Eu acredito que não, porque a escola não usa, por exemplo, colocação, por exemplo. Devolve. Por isso que é importante de usar. Porque assim, Sim. se vem. Porque assim a gente prova para eles que nós não estamos executando as propostas. Né? E aí, Quando você nunca, você vai ter. Exato, eles vão dar menos, né? Então vamos sair. Se não usa, bem menos. Bem menos, exatamente.
Por isso ele deve ter. Então vamos Por usar isso, para as assim, ações que a vamos, gente Então fica precisa. de menos para as praças, mas aí existe o dinheiro. E ele fica onde, com quem, O governo, o quê? Vai ter uma verba para quem vai federar. Se quiser levar uma camiseta para nós. Então é assim, é uma conta lá, o governo libera, vamos supor, vem esse dinheiro daqui, da Receita Federal, que é a Receita Federal, e caminha para a conta, para o município deliberar. Se ele já está falando que volta, a gente vai ter toda essa aí, informação para nós. Se volta esse dinheiro, porque a Receita responde. E aí entende Porque que é não foi receita, usado, foi feito planejamento, foi feito nada e é ruim até mais o próximo. até onde eu entendi no fundo, não volta, fica lá. E aí, se o município entrar em calamidade, pode usar. Tinha dinheiro lá, igual foi liberado esse ano, todo Então, ano mas foi o liberado. dinheiro, esse dinheiro ele fica retido lá, porque ele é Então, retiro não faz a retiro, igual quando você está devendo com ele, retiro, retém lá. fica lá rendendo. Então, aí tem que saber qual é esse valor total, e quando ele mandar lá na planilha para mim, está rendendo, esse dinheiro não foi usado. Então, esse é as dinheiro informações que pode você Como é que solicita, vai né? mexer assim? Aí a gente vai fazer só uma reunião, a gente discutir isso e todo mundo entender. Porque assim, muitas coisas que vocês estão perguntando, eu não tenho que eu nem sei nem. Igual minha nossa, eu não sei. Se eu falar, não sentar no gerente e falar assim, ó, gerente, isso aqui que vou descontar isso da minha conta. Por quê? Porque isso aqui. Então, assim, eu preciso de papel. O que eu estou achando, eu estou supondo, que muitas vezes não é realidade. Só que assim, eu preciso de papel, até mesmo para a gente entender, vamos através da capacitação que vai ter, a parte do perguntar isso, e a gente, todos vão entender igual, vai dar o palestrante, vai falar, o fundo é isso, vocês têm que ver isso, vocês têm que fiscalizar isso. Então tem coisas que eu sou a primeira vez que estou aqui como conselheira, né? Vim em conselho, igual sou do conselho de vez em quando, não tenho essa ciência da propriedade que eu estou tendo agora de informações. Como vocês, A minha fala não é uma pergunta direcionada especificamente para o presidente. Estou falando um conhecimento e uma busca ativa para todos. Porque são coisas dentro do que a gente pode entender. E você já deixou muito claro que você está tentando vir a documentação para explanar o que a gente não tem dúvidas. Né? Então, isso para mim não, para a gente, não só a dúvida que eu falo, para a gente ter conhecimento e saber, porque uma coisa que eu não venho enxergar, ver ali, vocês como conselheiro, falar, Adriano, você observou ali assim, hoje não, entendeu? Isso aqui é dentro, ouvi, isso aqui é errado, vamos ver, isso para trazer para que eu busquei se de fato tem Que por enquanto, por enquanto também, enquanto a Adriana não tiver também esse acesso, aí dá pra eu gente não, passar, assim, né? quando chegar, gente, na minha mão, vou gritar lá no grupo do pessoal, estou com aqui, vamos se juntar, vamos juntar a comissão, vamos juntar os conselheiros, vamos discutir, não precisa nem marcar assim de reunião mesmo, mas a reunião por fora nossa, e vamos discutir o que vocês acham. Quem tem mais propriedade para fazer na pasta do governo, ela tem mais acesso, eu não tenho essa parte administrativa não, mas quem tem mais conhecimento, isso aqui eu vi o exemplo de lá, não é assim, isso aqui vai ser assim, isso aqui dá para fazer alguma coisa, porque responde todos nós, não é só ao presidente também, assim, porque todos estão fiscalizando. Então, agentes públicos, né? Então, assim, tem alguma coisa acontecer, né? Vamos supor que descobrimos que liberaram alguma coisa lá do dinheiro, ninguém tem ciência de nada, porque eu estou buscando até, desde que eu tomei posse, sobre informações. Até um pouco da conta, agora conseguiu. Porque é o hack lá que conseguiu, porque nem está lá visível para gente. Então, assim, opa, já tem alguma coisa. Já é alguma coisa. Já tem alguma coisa. Como não tem, não sei nem aonde banco que é. Você entendeu? Então, assim, muito vago, né? Muito vago. As pessoas não têm, muitas vezes, são conselheiros igual vocês, antigos, vocês sabiam algumas informações, muitas vezes não traziam isso para vocês. Não adianta guardar para mim, porque, igual eu falei, eu não vou ficar aqui para sempre. Agora, outras pessoas. Agora, sim, acho que diante, embora que a gente está só conversando, mas acho que tem mais ações, né? Tem só 13 aqui, né? Então, traz, diante aqui, eu coloquei o plano lá, na comissão.
Mas é que dentro dessas que ela colocou, dá para fazer muitas ações. Ah, sim. Assim, tá. Desmembrar, Desmembrar, né? direcionamento, né? Que você dá Daí você faz várias ações. Mas se vocês tiverem ideia antes de planilha, de fazer, de diferenciar, não precisa seguir o que realmente é o modelo que a gente tem. Mas mais produtivo, vocês tiverem ideia, vocês ampliar, assim, pode mandar. Eu até escrevi aqui algumas. Posso? Vai demorar 30 segundos. É bem curto. Falando-se em recurso do FUNCAD, se vocês buscarem no artigo 260 do ECA, existe lá várias portas que podem ser usadas para captação de recursos para o FUNCAD. Não ficar na dependência de um repasse de um percentual que a gente sequer sabe quanto é o percentual do orçamento de crianças que vem do FUNCAD. Então, a Comissão de Comunicação faça um elo entre o Judiciário, nas varas que existem aqui, mais a vara de infância, e as sentenças alternativas que sejam convertidas em recursos financeiros que possam vir para o FUNCAD. E a gente aumenta a independência, não dependência. Eu já tinha pensado nisso, senhor Antônio. Como eu falo assim, a gente está trabalhando, tentando, já tinha visto isso para trazer mesmo, mas a gente está, no momento, é uma informação que está aqui, vou falar assim, do lado. Eu chegando a essas informações referentes da conta e vejo como eu posso aumentar isso, a gente vai fazer essas buscativas. Porque assim, no momento, se eu ficar pensando no momento aqui, no momento, a gente não finalizou referente à conta, não sei o que é a conta, eu preciso ainda resolver isso. Resolvendo isso, agora vamos discutir, pessoal, traz aí quais são as fontes, vamos buscar, fazer buscativas, as fontes para que a gente deliberar, para a gente venha fazer, aumentar essa verba aqui. Aí, assim, uma chave aí, um dito aí, referente, que eu já tinha visto, né? A própria Receita Referente Federal também nisso. proporciona recursos. As entidades podem buscar recursos na Receita Federal. Só se informar direitinho que tem disponível lá. Receita Federal não. Polícia Federal. Pode. Não, pode. Então fica. Pode falar. Eu vou continuar para a gente poder Não, finalizar. dentro de todas as propostas, eu coloquei até um ponto de interrogação aqui no que eu escrevi, sobre saúde mental. Nossa. Tem um. Eu acho que é um eixo bem importante para nós pontuarmos dentro do próximo plano aí. Então, tem a parte do movimento, né? Do Eu acho setembro que amarelo. talvez a gente até deixar ela num eixo único e sozinho. Sim. Para a gente não trabalhar essa conscientização só lá no setembro. Todo mundo esquece o ano inteiro, a gente só lembra de setembro. Na verdade, vou até expressar, porque não deveria nem existir setembro amarelo. A gente tinha que trabalhar isso todos os dias. É igual a prevenção da gestante. Pelo contrário, a gente sabe que a estimativa de auto-suicídio acontece justamente por causa disso, que as pessoas elas comercializaram agora o setembro amarelo, né? Foi isso que elas fizeram. E quem realmente está passando por aquela situação, por aquele adoecimento, se sente invadido, vamos dizer assim, em toda essa situação. É o gatilho, né? É o gatilho. É o gatilho que acontece nesse Eu não estou sendo assistida, mas estão fazendo marketing sobre aquilo que eu tenho. Então é importante que claro, esperamos entrar num acordo, que a gente consiga descentralizar quando a gente fala de saúde mental na criança e no adolescente, principalmente, e ter um fortalecimento do CAPS. Hoje a gente não tem o CAPS em si, que é o CAPS infantil, mas que a gente possa conversar entre o setor de como fazer esse fluxo de atendimento com essas crianças ou com esses adolescentes. Eu tenho lá na criança, tem situações que a gente pega tentativas de autoextermínio mais de 3, 4 vezes. E aí nós estamos ali para monitoramento. E ao mesmo tempo a gente tem a conversa com o CAPS, olha, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente precisa ajudar, porque pode vir a quarta vez e ela pode conseguir. Então que a gente tenha que fortalecer essa rede de saúde mental dentro do conselho. Mas eu vejo um nome de importância nisso, mas uma parte da campanha, acho que lá no começo dele, quando ele frisa as campanhas, ele fala também do trabalho anual. Ele fala que, independente seja para motivar no mês,
mas o trabalho é contínuo, Tem que ser de contínuo. janeiro Tem que a ser A dezembro. dezembro. A dezembro, porque a gente criar um fundo, a gente vai dar, a gente fazer uma agora no Em mês, setembro, é. mas a gente tem que fazer um programa de atendimento para a gente prestar realmente atendimento, assistência a essa criança e adolescente. Porque não adianta a gente fazer só, como você falou aí, setembro amarelo, né? E esquecer o ano todo. Porque assim, a fila de espera de atendimento é imensa. Isso que eu dizer, gente. A gente- Assim, o trabalho é importante, mas e os profissionais? E aí que a gente tem que ir com isso, a gente tem que fiscalizar, não está conseguindo atender essa demanda, o que, que a política municipal, a política pública no geral pode fazer para a gente aumentar essa adesão desses Sim. pacientes, né? Sim. Que a gente traga essas respostas. Voltando aqui nos eixos, tem dois eixos que descrevem praticamente igual. Tanto o eixo como a ação em si. Aí poderia fazer essa. Desmembrar, você diz, né? Centralizar. Sim. Que é bem complexo a saúde mental para a gente englobar outras partes. Direito de educação, a cultura, esporte e lazer. No eixo. E depois vem a mesma coisa. Direito à educação. Direito à vivência financeira. Aí muda direito de convivência comunitária. Mas às vezes mudação. O direito à convivência comunitária. Criação de vários. Então, a Habilidade, ação né, de muda programas para infantes de 7 a 15 anos com deficiência física e mental, intelecto. E aí o outro. Não, mas aí Educação, diz deficiência intelectual. Está dizendo? Não, mas física e intelecto entra. Não. Não, Não. Eu estou falando de saúde. Deficiência intelectual é depressão, saúde. transtorno, autoextermínio, Aí é automutilação. diferente. E os atendimentos têm que ser prioritários. Sim. Né? Tem que ser de primazia, de referência à criança, e a UEM é bem clara, assim, primazia de atendimento. Primazia Tem coisas que, assim, tentamos até alinhar isso, tinha, Andréia, a gente tinha um fluxo diferente, muito bom, e um protocolo no município que, tanto nos PS, chegasse qualquer situação que quisera fazer comunicar imediatamente o conselho tutelar, porque ele está criando uma estatística de atendimento e dando um atendimento imediato a essa você não sabe se amanhã vai tentar novamente, não sabe a situação que levou ele a ser a situação dentro do município. O que não está acontecendo, né? Como você diz, né? Essa criança assistida de forma contínua, é isso. Mas está faltando os profissionais, como a gente está falando. Então, a cobrança, Os profissionais. vocês entendem como na paz, como ela traz essa importância, né? Esse conteúdo, a gente discutir nos conselhos, falando o que a gente pode criar, o que pode fazer, só que assim, sozinho não tem a fiscalização, sozinho aí se a comissão ir lá, vamos lá, comissão, hoje eu posso, mas dois pode, aí amanhã pode outro, e outro realmente vestir a camisa, a gente conseguir fazer, porque senão não vai acontecer. Então, assim, somos nós que estamos na conta, assim, vocês estão ainda mais na conta, você tem, você vai estar com a comunidade, mesmo a gente vai ajudar de cada um e a gente consegue deliberar, criar outros, olha, tem essa dificuldade, o olhar da Nádia, o olhar da Mário, da Mari, da Patrícia, da primeira infância, olha, isso aqui, vamos conversar, o que a gente pode criar um protocolo dentro. E aí a gente provocar, fazer uma reunião com os secretários e falar, olha, se assim, se não for secretário, a gente senta lá com a prefeita, fala, a gente precisa, o governo precisa liberar isso aqui vai ser bom para a cidade, vai desenvolver a cidade, a gente trazer aqui referente os garantidores de direito aqui da criança e adolescente, a visão nossa do diagnóstico que temos no município e precisa evoluir. Porque tem um momento de evoluir. Quantos anos vocês têm aí de experiência dentro do município? Por 15 anos, você falou, né? 15 anos, a Patrícia tem quantos anos? Eu entrei em 2011. Sim, mais ou menos. Então, assim, Ela está achando que foi ontem. então, assim, tem propriedade ali no setor, na área que está. Então, assim, temos se educar e conseguir fazer coisas que cada um. Agora nesse eixo, eu vi aqui, você diz, né, que
que você fala do... Só nesse eixo, aproveitando que vocês estão vendo aí, o eixo que eu acho também essencial é colocar aqui é a evasão escolar que não tem, na educação. Porque agora estão tendo uma coisa da escola, né? Então, então não sabemos qual é o objetivo desses projetos, mas o tem PET meia percentual. está dando até 3 mil para criança. Não. O quê? Para concluir o ensino médio, sim. O ensino médio não é da prefeitura, né? Ah, tá, mas tem Evasão, então. Se trabalha esse ano. Pode ter o perdimento, mas se vocês verem a estatística que eu apresentar no Conselho Tutelar, o que acontece? Mas aumentou bem o índice. Eu falo porque eu sou professora do Estado. O pé de meia aumentou bastante o índice de presença de sala de aula. Aumentou, né? Mas ainda continua, ainda está alto. Porque, assim, pela demanda que temos aí do Conselho, referente foi apresentada a estatística, a gente até comentou, o índice é muito alto. E está acontecendo que, assim, as crianças, eu não sei se a mãe não está tendo autonomia ou não, as crianças agora de 10, 12 anos não querem ir para a escola. A evasão escolar, a gente tem vamos chamar de projeto, né? Essa a gente chama de busca ativa. Né? Então, as escolas fazem busca ativa. Então, tem todo um protocolo de como feito. O aluno faltou, ele faltou 3, 4 vezes, aí já inicia o protocolo. Porque o aluno tem que ter 75% de presença, né? E isso é no final do ano, mas também essa atividade é feita semanalmente. Se ele não veio nesse Tem as possibilidades. Isso. E aí tem essa busca ativa. Essa busca ativa inclui ligar para os pais, ir na casa, fazer relatório, avisar o conselho tutelar. Então, assim, tem esse protocolo chamado busca ativa, que é de combate à evasão. Que isso já implica até no benefício que a mãe... Sim, eu entendo, de colocar no plano, de fortalecer ainda mais o projeto que já existe na educação. Sim, mas assim, só estou falando que já existe e é bem aplicado. É bem aplicado, porque todos os diretores são cobrados semanalmente, então eles têm que dar esse retorno. Teve o ano passado, a gente fez a prova do Saresp, né? E aí foi feita a busca ativa. A gente teve aí 98% de presença, 93%. Foi um resultado muito bom. Mas você já melhorou? Porque assim, eu não posso falar de gestões anteriores, gente, porque eu não sei, mas eu posso falar dessa, que eu tô, que a gente está assim, cobrando bastante e tem tido um bom resultado. Agora, só para recapitular, aquele eixo, né, da criança deficiente intelectual, né? E ações sobre crianças no aspecto autista, né? Que entra também, né? Porque essa demanda... Então, por isso a gente vamos formular bem menorzinho, quem puder ajudar aí. Eu digo até por conta profissional da pai, da... Uma coisa que... Para conseguir falar o da pai... Meu, ela está esquecendo, mas não participa de nada, poderia participar. Está até pensando em fazer um convite, o pai participar da deliberação referente à criança e adolescente, independente que eles não tenham uma cadeira, mas tinha que fazer. Eu acho importantíssimo. Mas eu vou, a parte das técnicas da comissão, a gente vai conseguir agora ver cada associação ver a necessidade de fazer os convites da participação das outras também, ouvir o cadastro no seu MDCA e ouvir a situação de como estão, e a gente vai fazer essa comunicação de fazer parte também, trazer um pouco, né, o olhar da comunidade, que é importante. Então, assim, referente ao plano, creio que está tudo ok, né? Vamos só aguardar aí para a gente finalizar, até o dia 25 vai encaminhar, aí vamos comunicando. Acrescentar esse que a Nádia falou, né? Do CAPS. Do CAPS, separar, né? Isso. Desmembrar. Desmembrar é importante. Somente só para ele. A Casa dos Conselhos, ele pontuou para mim sobre, só para finalizar a nossa reunião, vocês terminam os compromissos, referente às ações administrativas. Porque cada conselho tem as suas normativas, o seu regimento interno,
e tem as comunicações. Como fica aqui do regimento interno, no prazo de 90 dias, a gente já está passando, né, esse prazo, e me orientou de tomar outras medidas. Quais serão essas outras medidas? Se até a próxima reunião o conselho, a comissão não apresentar nada, vou colocar aqui em mesa, ou vai ser estipulada outra comissão para fazer. Ou a comissão que está vai ser finalizada. Não precisa nada diferente, criar a comissão para fazer aquilo lá. E ela leu algumas, ela passou, vou printar e colocar melhor, colocar lá no grupo. Enviar, aí vocês vão ver sobre a responsabilidade administrativa, responsabilidade civil, aí tem responsabilidade criminal, que é onde pode responder, sobre corrupção, omissão, tá? Algumas orientações administrativas. Então, você vê como a responsabilidade de cada um temos. Então, assim, e muitas vezes vai para o processo administrativo, senão vai para o judiciário. Aí esse conselho também pode responder. Né? Porque muitas vezes está embarcando de acontecer as ações e deixando de liberar. Nós temos aí um regimento, começaremos com comissão para a gente finalizar isso, resolver isso, porque é uma base que temos para a gente dar continuidade às nossas ações. Né? E é importantíssimo. Né? E daí foi liberado em dezembro, a gente está indo para abril, né? E precisamos finalizar isso para a gente ir buscando e organizando passo por passo e a gente dá continuidade. Tá? Alguém mais tem a acrescentar alguma coisa, falar, trazer? Então, vamos encerrar essa nossa reunião extraordinária e, consequência aí,